A paz do Senhor, seja bem-vindo, você professor, você professora, você que está dando uma olhadinha nas pré-aulas da Escola Bíblica aqui da Assembleia de Deus de Blumenau, né? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa lição no capítulo 11, onde nós vamos falar sobre o profeta Ageu. Estamos trabalhando sobre todos os profetas menores. Se você não viu as lições anteriores, eu convido você a assistir todas. Afinal, uma vai dando clareza à outra, né? E assim a gente vai formando aquilo que é um tema geral, né? Ou seja, os profetas menores. Hoje vamos falar sobre o profeta Ageu. E o tema da nossa lição é assim: o povo da aliança tem uma responsabilidade com Deus, uma responsabilidade, um compromisso, na verdade, até uma prioridade, né? Prioridade é o que a gente vai tratar nessa lição, né? Lá na lição número 1, nós temos um resumo sobre um pouquinho no capítulo 9 ali, na nossa lição, né, na página 9, você vai ter um resumão sobre cada profeta. Se você tiver de posse a lição e quiser dar uma olhadinha, eu convido você a fazer isso aí na sua casa, ok? Se não, você que me conhece e você que não me conhece, nós usamos muito a Bíblia, eu uso muito a Bíblia com vocês, afinal a Bíblia é o único material didático que todos devem ter em mãos, né? Se você tem de posse uma revista, se você tem de posse um data show, uma TV, algo ilustrativo, amém. Mas, todavia, todo mundo deve ter uma Bíblia, ok? Então nós vamos partir da Bíblia, o material que todo mundo tem. O livro de Ageu é um livro extremamente pequeno, professor. A gente tem o quê? Uma folha e meia. Se a sua Bíblia for um pouquinho maior que a minha, você tem uma folha só e já acabou. Ok? Então essa é uma leitura que, apesar de ser um livro muito pequeno, que você consegue ler em poucos minutos, em 10 minutos, se você for uma leitura muito rápida, você lê tudo, né? Em 15, 20, com muita atenção, você lê em 2 vezes e você consegue ruminar mais coisas. Mas o livro de Ageu, nós costumamos dizer que é um livro, um pequeno fragmento de grande valor. Por quê? Porque ele é extremamente objetivo, ele é extremamente condensado naquilo que ele quer dizer a nós, né? Ele não é algo que tem uma liquidez grande, que nem os outros livros que argumentam mais, que dão mais detalhes, que dão mais ilustrações. Não, Ageu não é assim, né? Então, até para nós entendermos o livro de Ageu, né, se você quiser entender e saber um pouco mais, tanto sobre a vida quanto o ministério de Ageu, você tem que ir para o início do Antigo Testamento, num livro de 2 partes, que se chama Esdras e Jeremias, que vai contar uma história unificada sobre como foi como foi a época, como se encontrava Jerusalém naquela época, né? E como foi a saída do povo de Deus do exílio. Como foi a saída dessas pessoas ao retornarem para sua terra de Jerusalém? Entende? Então, você precisa ler outros livros para poder entender Ageu, porque só se aqui você não vai conseguir entender, né? Então eu convido você, claro, que se você com o tempo quiser ler muito Esdras e Jeremias, eu convido você a fazer isso. Foi um momento muito conturbador na vida do povo de Deus naquela época, né? Haviam muitas dificuldades, muitas divisões, né? Entre o povo de Deus naquela época, as pessoas não tinham a mesma opinião, né? E as condições a que eles estavam a construir o templo eram deploráveis, né? Haviam muitos obstáculos naquela época. O livro de Ageu, nós vamos ter algumas divisões aqui que eu anotei. Se você tiver posse de mão e gostar de circular a sua Bíblia aí, eu convido você a fazer isso. Já aqui de cara no começo do capítulo 1, acho que o capítulo 1 inteiro é uma extrema exortação de Ageu, né, para nós e para aquele povo também. Já aqui no capítulo 2, no começo do capítulo 2, até o verso 9, nós temos uma motivação que Ageu escreve. E depois do verso 10 do capítulo 2, do verso 10 até o verso 19. Até o verso 19 nós temos uma consideração, né? E por fim,
nós temos do 20 até o 23 uma afirmação, são afirmações futuras daqui, né? De outras condições. Muito, muito bom. Por isso que eu digo, o livro de Ageu ele é extremamente rico, extremamente precioso, né? Em poucos versículos ele fala tanto do futuro. Nesse versículo 9 do capítulo 2, nós temos uma prefiguração profética ou projeção profética, né? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Bom, eu me enquadro aqui, mas a gente ouve muito essa afirmação, essa frase, né? Que é a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira. E poucos nem sequer sabem que isso se encontra no livro de Ageu, está aqui. Então convide o seu aluno, você também, professor, pegue um lápis, pegue uma caneta, um marca-texto, para você saber que isso existe, que isso está na Bíblia e onde é que isso se encontra. Né? Então existem muitas coisas que nós ouvimos falar de terceiros, numa pregação, num vídeo, num rádio, né, da boca de outra pessoa, mas nós não sabemos onde isso se encontra, se algumas coisas estão na Bíblia. Eu achava tempos atrás que algumas coisas, né, que eu ouvi de outras pessoas estavam na Bíblia e não estavam, né, ou se estavam, onde é que estão. Então isso se encontra aqui em Ageu, e nós vamos ver isso, né. A pergunta é, no meio de toda essa reviravolta, né? O povo de Deus ter saído do exílio, agora está se reconstruindo e tudo mais, a pergunta é, o que Ageu está fazendo? Ageu fala em 2 capítulos, ele escreve 4 discursos, as quais ele escreveu numa queda no ano 520. E a mensagem a qual ele quer passar, tanto naquela época como para nós, é algo como isto, né? Vocês agora foram devolvidos do exílio, agora vocês precisam definir corretamente as suas prioridades e vocês precisam saber o que é importante na vida de vocês e vocês precisam saber aquilo que não é. Então Ageu está dizendo ao povo exatamente o seguinte: vocês moram em casas com painéis, as suas casas revestidas de painéis naquela época eram boas, na verdade excelentes, né? Enquanto que em algum momento de tudo isso, Deus está dizendo, vocês têm tempo para isto, mas vocês não têm tempo para construir o meu templo. Vocês gastam todo o seu dinheiro, né, com seus próprios interesses, mas quando é para o meu trabalho, parece que não sobra nada. Como se eu estivesse pegando algo e colocado dentro de uma sacola furada. Era mais ou menos isso que estava acontecendo com o povo de Deus. Eles estavam voltando a um antigo hábito de se esquecer de Deus, né? Porque essa mania que o povo tinha de se esquecer de Deus já era bem antiga. Então, eles estavam voltando com essa mania. Perceba que eles voltaram de um cativeiro, né? Deixaram até a idolatria para trás, mas não voltaram ainda a lembrar de que Deus era prioridade na vida deles e as coisas de Deus também. Então eles construíram as suas casas boas, excelentes, a vida parecia estar bem, mas em algum momento se esqueceram daquilo que era mais importante, que era a reconstrução do templo na época, né? Deus era prioridade, sempre foi, sempre foi. E essa frase aqui é interessantíssima, aparece não menos do que 4 vezes nesse livro, né? Quase que um verso inteiro aparece aqui. Por exemplo, a primeira vez que ela aparece, essa frase, é no capítulo 1, no verso 5, e diz assim: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. E ela repete-se outras 4 vezes nesse pequeno livro, né? Para ser um livro tão pequeno, Deus está deixando algo bem claro. Ele repete 4 vezes, ora, considerai o vosso passado, e ele pode dizer em outras traduções, considere os seus caminhos. Ou ele ainda pode dizer, pense cuidadosamente em seus caminhos, ou literalmente, pelo hebraico, pode ainda se dizer assim, coloque seu coração em cima disso. O que ele está querendo dizer com isso? Quando nós pegamos esses 4 versículos idênticos, né, porque além desse capítulo 1, verso 5, existem mais 3. Eu não vou dizer para você onde está, porque eu quero que você tenha ânimo para ler o livro de Ageu em casa, afinal é uma leitura bem rápida.
Mas quando nós vamos ensinar isso para alguém, o livro de Ageu, ou pregar este livro para uma igreja, né? Ou sentar numa roda para comentar sobre esse livro, até que se você queira guardar isso no seu coração, esses 4 livros idênticos, esses 4 versos idênticos, eles nos passam uma mensagem, onde Deus está querendo dizer: ei, considerem o que tem acontecido para vocês, olhem de onde eu tirei vocês, olhem onde vocês estão, olhem tudo o que aconteceu com vocês, né? Perceba que num carro existe um retrovisor bem pequititinho, que é para volta e meia nós temos um para-brisa enorme. Para quê? Porque o nosso foco é na frente. E o nosso foco no dia de amanhã tem de ser Deus, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Porém, nós temos um retrovisor bem pequenininho para que volta e meia a gente enxergue o que se passou. Não para desejar estar e voltar para trás, mas para olhar e considerar aquilo que tem acontecido, que já aconteceu conosco, para que nós possamos entender onde é que nós estamos agora, ok? Confiança, fidelidade em Deus. Então nós pegamos esses 4 versículos, né? Nós extraímos daqui grandes coisas, e nós podemos ainda dizer assim que a mensagem de Ageu é algo assim: os seus sonhos se realizarão, né? Suas esperanças serão renovadas, serão cumpridas, os seus sonhos se realizarão se vocês definirem as suas prioridades corretamente. Perceba que o texto fala que algumas coisas estavam dando bem errado aqui, né? Com coisa de que o dinheiro, você lembra o dinheiro do saco furado? Assim eram as plantações e outras coisas que o povo de Deus estava tendo uma dificuldadezinha, porque se esqueceu. Então perceba que as suas coisas vão voltar no trilho, elas vão voltar para o lugar onde devem estar se o seu foco principal for Deus, se a sua primícia for Deus, se o principal do seu dia for Deus, se o seu mover na vida for Deus. Então é algo como nós falamos assim no Novo Testamento: procurai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas lhe será dado, lhe será acrescentado. Aqui no capítulo 2, no verso 9, nós encontramos então aquilo que nós chamamos de pré-figuração profética que nós estávamos comentando, que é a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira casa. A glória da segunda é maior do que a glória da primeira. E nós vamos entender o que é essa projeção profética que diz aqui no verso 9, né? Essa motivação a qual Deus dá. Bom, eu vou tentar explicar com vocês com clareza, e me desculpem se não ficar muito claro, mas é algo como isto. Existia o Éden, ok? Então nós tínhamos a floresta, nós tínhamos o Éden e nós tínhamos o jardim no Éden. A glória não descia na viração do dia no jardim no Éden? Muito bem, a glória descia depois no tabernáculo e depois a glória descia no templo, ok? Existia então o Éden, né? Então nós tínhamos a floresta, o Éden e nós tínhamos o jardim no Éden. A glória não vinha no jardim do Éden na viração do dia? Muito bem. Nós tínhamos então depois a glória descendo no tabernáculo e depois a glória veio no templo. O templo foi destruído, ok? Até aí tudo bem? Bom, depois Ageu fala através de Deus, né? Claro, para Ageu, e Zorobabel manda construir um templo de madeira, né? Então ele vai lá, Ageu fala no capítulo 1, no verso 8, né? Subi ao monte, trazei madeira e edificai a minha casa, e dela me agradarei e serei glorificado. Tanto que esse é o tema do livro de Ageu, a glória de Deus aqui, né? Este é o tema do livro de Ageu, ó. Agradarei e serei glorificado. A glória de Deus é o tema aqui deste livro, né? Mas muito bem. Subiu ao monte e trazer. Alguém deve perguntar, por que de madeira? Por quê? Se o antigo templo era maravilhoso, né? Por quê? Porque as pessoas antigamente elas iam no templo por causa do ouro, né? E aí você deve se perguntar, né? Porque Esdras vai dizer, no livro de Esdras, que os mais velhos eles choravam, enquanto os mais novos se alegravam, né? Por quê? Porque os mais velhos, antes do cativeiro, eles viram o templo de ouro,
antes de ser destruído, né? Então você deve estar se perguntando, né? Esdras vai contar isso. Poxa, você construir esse templo de pau? É isso que Deus está mandando você fazer, Zorobabel? Construir um templo de pau? Mas Deus diz através da boca de Ageu, né? Vai constar aqui: meu é o ouro e minha é a prata. Se eu quiser, eu faço 1.000.000 maiores e melhores do que esse. Por quê? Porque melhor é o que está dentro do que o está fora. Então, qual é o sentido aqui da prefiguração profética da glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira? Porque ele está dizendo que a mesma glória que está no templo é a mesma glória que estará dentro do templo mais para frente, que se considere a eu e você como templo. É isso que é a projeção profética aqui, que ele está dizendo no texto. Amém? O livro de Ageu vai terminar com uma maravilhosa nota sobre as bênçãos que Deus está dando ao seu povo, né? Então, sobre o tempo da reconstrução e como a reconstrução do templo resultará em um santuário ainda mais bonito do que o que eles tinham e que eles perderam há 2 gerações atrás. Amém? Essa afirmação também se encontra aqui, né, no capítulo 2, a partir do verso 20 ao 23. E é a afirmação mais linda que nós podemos ter, ok? Nós fizemos aqui um repaginado bem grande aqui, bem rápido, tá? Mas nós resumimos muita coisa do que está na lição, muita coisa que você, de posse, que vai dar aula, leia da lição. Existem coisas, principalmente o contexto histórico, ele é um pouquinho mais detalhado na sua lição, ok? Mas com isso, você já pode, com muita qualidade, ler o livro de Ageu quando você lê várias vezes o livro de Ageu. Leia algumas vezes, né? Ore a Deus para que você guarde algo no seu coração do livro de Ageu. Perceba que você não está ensinando qualquer coisa. Você está ensinando um pedacinho de algo grande. Então perceba, leia várias vezes e perceba quão grandioso é o pequeno livro de Ageu. Muito bem? A partir daí, você já tem muita qualidade, você professor e professora, a detalhar e disseminar aqui, declinar vários tipos de pensamentos para todos os lados, ok? Sobre os nossos objetivos, que é destacar o reino de Deus como prioridade na vida do povo, né? E como estimular aos alunos a ficarem firmes e constantes na obra de Deus. Se lembre que não é se esquecer das coisas de Deus, porque Ele é o primeiro. Lembre-se, considere aquilo que tem acontecido com vocês, considerando tudo o que aconteceu com vocês e onde vocês estão, né? Porque quando, perceba, né, que Deus tem cuidado de você, Deus empresta para você todo dia grandes bênçãos, Ele empresta para você todo dia, provisão, essa é a palavra, provisão, né? Então, o que Ele quer de volta é esperança, fidelidade sua, entende? Por quê? Dessa forma você entende que Ele é o primeiro que te abençoa e te guarda e que te traz paz em todas as situações, entende? Então, deixe isso bem firme no coração do seu aluno, que não tem por que ele temer qualquer coisa se Deus é com ele. Amém? E por último, encorajar os desanimados a prosseguirem no propósito de Deus. Diligência. Isso é algo que nos pega firme. É uma puxada de tapete. Porque se você está ensinando alguma coisa, você precisa que essa palavra de Ageu tenha tocado seu coração, professor, professora. Porque tudo que toca o nosso coração é aquilo que entra na nossa compreensão, é aquilo que a gente guarda no coração, ok? Tudo que a gente guarda no coração é o que nós nos tornamos. E tudo que a gente é o que pode ser visto. Isso não só para essa aula, mas para qualquer aula. Tenha um compromisso com Deus e com seu aluno e com você mesmo, de que seus alunos guardem alguma coisa no coração, ou tudo, ou um pequeno fragmento, ou metade, mas que eles guardem, não que seja só uma aula que eles ouviram e deixaram escapar,
Por quê? Tudo que a gente guarda, a gente se torna. E se a gente se torna, a gente espera em Deus, a gente é encorajado a continuar, a gente tem diligência de propósito, a gente é estimulado diariamente pelo Espírito Santo, porque nós vivemos isso, né? E porque nós consideramos também o nosso passado. E isso nos dá mais força, porque isso nos olhar para o nosso passado e olhar para onde nós estamos agora é o mesmo que dizer: a minha fé se renova mais a cada dia, porque eu olho para o dia de ontem e vejo que eu tenho mais uma oportunidade hoje. Você deve estar se perguntando: mas não é a misericórdia? Sim, a misericórdia de Deus, mas você precisa estimular em você fidelidade todo dia. Que fé é essa? É a fé que se apoia no caráter de Deus, em imaginar que Ele não pode falhar. O caráter de Deus não falha, Ele não muda, Ele é imutável, né? Então a fé se apoia no caráter de Deus, porque Ele não falha, ok? Então, dito isso, você pode então tirar suas conclusões sozinhos, né? Perceba bem, essa é uma aula, se você quiser, ela passa muito voando, mas tire algumas perguntas. Pergunte como é que está aí o templinho de cada um dos seus alunos. Está um templo bom? Está um templo ruim? Será que o Espírito Santo está gostando de morar nesse novo templo que é os seus alunos? Né? Você, professor, o Espírito Santo está gostando de morar nessa sua nova casa ou é uma casa bagunçada? Você ora a Deus pedindo que o Espírito Santo habite em uma casa limpa, em uma casa renovada, uma casa onde há perdão, né? Então vamos fazer isso, vamos fazer uma boa aula. Eu convido você a fechar seus olhos agora, nós vamos encerrar uma maravilhosa oração aqui. E que a sua aula seja abençoada em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos onde você está. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigada uma vez mais, Senhor, por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de aprender mais sobre a sua maravilhosa palavra, que nós possamos estar guardando isso em nosso coração. Pai, torna cativo toda obra contrária de entendimento, contrário a estas palavras, a este ensino. Pai, guarde cada professor, cada aluno e cada filho seu que está do outro lado. E quem está do outro lado seja alcançado grandiosamente. Pai, através do seu Santo Espírito, ilumina a mente de cada professor que está do outro lado, Senhor. Venha ensinar daquilo que só você tem plena clareza do que está aqui. Nos dá força, graça, entendimento e coragem, compaixão para olhar para cada aluno e dar tudo que nós possamos dar como professor, mais do teu amor a cada dia. Amém e amém. Uma vez mais, muito obrigada pela oportunidade.